Olá, seja bem-vindo ao Gestão e Talentos, o seu reservatório diário de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou Emerson Cameri, sou treinador comportamental, professor, consultor. Estou aqui para ajudar você a ser uma pessoa melhor. No episódio de hoje nós vamos falar sobre liderança e especificamente sobre liderança para novos líderes, para pessoas que estão no início de carreira ou de repente se você é um profissional que está pensando em se tornar um líder, está pensando em assumir um cargo de gestão, um cargo de liderança e não sabe por onde começar, você está inseguro. Então a gente vai falar especificamente para essa pessoa. Então se você quer se tornar um líder, se você quer assumir um cargo de liderança, o episódio de hoje é especialmente para você. Se você é novo por aqui, se você está ouvindo o nosso podcast aqui pelos áudios, então, muito prazer, eu sou Emerson Cameri, seja bem-vindo. Se você está assistindo pelo YouTube, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí seu like. Porque no episódio de hoje você vai aprender a se tornar um bom líder no início da sua carreira. Para a gente começar, então, a falar um pouquinho sobre liderança, nada melhor do que saber o que é liderança. Porque a maior parte das pessoas acabam confundindo liderança com gestão, com chefia. Acho que a diferença entre chefe e líder, a maior parte das pessoas já sabe, mas vamos esclarecer um pouquinho. Então, o que é chefia? O que é ser um chefe? Então, uma chefia é quando você tem um cargo, é uma autoridade, um cargo de autoridade e mando. Então, por exemplo, você se torna um supervisor, você se torna um gerente, um coordenador, um diretor. Você está ocupando um cargo de chefia. Tá? Então, a chefia é aquilo que te dá o poder, né? Você está investido nesse cargo. Já a gestão, né, o cargo de gestor, a gestão é você gerir alguma coisa. Você pode gerir pessoas, você pode gerir processos, você pode gerir dinheiro, você pode gerir vários recursos. Embora tenha algumas pessoas que digam que você não pode gerir pessoas, eu já acredito que você pode sim. Simplesmente é um tipo de gestão diferente. Então, um gestor é aquela pessoa que está gerenciando, que está administrando alguma coisa. Quase sempre, ou praticamente a gente pode dizer que sempre, se você está em um cargo de chefia, você também é um gestor. Porque se você, por exemplo, é um supervisor, você está supervisionando pessoas, você está supervisionando uma linha de processo, uma linha de produção. Então você está fazendo gestão, você está de repente controlando quantos equipamentos são produzidos, quantas horas as pessoas trabalham, quem é a melhor pessoa para trabalhar naquele ponto da linha de produção e, de repente, quem não é tão bom para trabalhar em outra área. Então, isso é fazer gestão. É colocar as coisas no lugar certo. É você acompanhar, é você medir, é você melhorar o desempenho. Isso é fazer gestão. Já liderança tem muito mais a ver com uma questão motivacional, com um engajamento. É você direcionar as pessoas para atingir o objetivo. Eu gosto também da frase que diz que liderança é você fazer com que as pessoas façam aquilo que elas não querem fazer para que elas consigam atingir aquilo que elas querem atingir. Então a liderança tem muito mais a ver com motivação, com engajamento, com o trato que você tem com as pessoas, com a maneira que você se comunica, com a maneira que você determina como as coisas são feitas, com o propósito, com as pessoas acreditarem em você, com confiança. Então aqui a gente já deixa bem clara a diferença entre chefia, gestão e liderança. Acontece o seguinte, uma pessoa pode ser líder, mas ela não necessariamente pode estar num cargo de liderança. Não necessariamente ela vai ser um gestor. Ela pode ser um líder situacional. Então, acontece alguma coisa na equipe dela, acontece algum problema, as pessoas não sabem exatamente o que fazer e chamam essa pessoa
para resolver o problema, ou a própria pessoa acaba tomando a frente para resolver o problema. Então ela está sendo líder naquele momento. Então o líder não necessariamente é um gestor. E existem muitos gestores que não são líderes. Um exemplo, um gestor, ele pode gerir ali a pessoa, gerir a equipe dele de uma maneira mais autocrática, quer dizer, ele impondo as vontades dele somente em função do seu cargo de chefia. Então ele não vai estar exercendo a liderança, ele não vai estar motivando as pessoas, ele não vai procurar engajar, ele não vai procurar construir um clima saudável, um ambiente organizacional saudável. Ele simplesmente fala, olha, aqui é o seguinte, eu mando, vocês obedecem e vamos fazer a coisa dessa maneira. Então, ele é um chefe, ele é um gestor, talvez não o melhor gestor, mas ele não está sendo um líder. Só que hoje em dia o que mais as empresas procuram são gestores que também são líderes. São chefes, que a maior parte nem usa mais essa nomenclatura, mas que são chefes, que são gestores e que também são líderes. Por que isso? Porque cada vez mais as pessoas estão entendendo que o seu trabalho não é apenas algo para elas irem lá trabalhar e ganhar dinheiro. O trabalho, também isso é fundamental, de repente grande parte das pessoas ainda pensa totalmente assim, mas você já tem muita gente pensando também que seu trabalho é algo que te dá propósito, que você quer deixar um legado. As pessoas entendem também que é pelo seu trabalho que você vai desenvolver competências, vai desenvolver novas habilidades que você não desenvolveria se você não estivesse nesse trabalho. Por exemplo, habilidades de lidar com pessoas, habilidade de raciocínio lógico, habilidade de saber trabalhar com planilhas. Então isso, a maior parte das vezes, as pessoas só desenvolvem quando estão num trabalho. Dificilmente alguém desenvolveria muitas dessas habilidades simplesmente no seu momento de lazer. Então, deixando claro isso, essa diferença entre liderança, gestão e chefia, o que uma pessoa precisa fazer para ser um bom líder? E principalmente um bom líder em início de carreira. Antes de saber o que é ser um bom líder em início de carreira, a gente precisa entender que a liderança ela é uma competência, ela é uma habilidade complexa. Para você ser um bom líder, você tem que saber se comunicar bem, você tem que saber delegar bem, você tem que saber motivar as pessoas, você tem que saber treinar a sua equipe, você tem que formar uma rede de networking, você tem que ter inteligência emocional, você tem que ter resiliência, você precisa ter vários conhecimentos técnicos também da área de liderança, da área que você está. Então, a liderança não é algo simples. Para você se tornar um líder excepcional, um líder excelente, vai levar bastante tempo. Então, esse é o primeiro ponto, vai levar bastante tempo. A liderança, ela tem vários aspectos. Tem um aspecto da liderança, por exemplo, que é uma parte inata, ou seja, algumas pessoas já nascem com características que facilitam a liderança. A pessoa tem facilidade de conversar com os outros, não tem medo de tomar decisões, não tem medo de se expor. Então isso já facilita. Agora isso não é tudo. Além da característica que a pessoa nasceu com ela, a pessoa nasceu já com esses dons, vamos dizer assim, da liderança. Ela também precisa desenvolver a liderança no contexto organizacional. Para isso ela precisa de treinamento. Ela precisa se capacitar, se desenvolver, participar de treinamentos, fazer cursos, de repente fazer uma pós-graduação, fazer imersões. Então ela precisa ter o conhecimento para usar tudo aquilo que talvez ela tenha inato dentro de uma organização. Ou se a pessoa não tem habilidades, ela não nasceu com essas habilidades de liderança, mesmo assim ela consegue desenvolver por meio de treinamento. Talvez ela precise de mais treinamento nesse caso, mas consegue desenvolver. Tem um outro aspecto da liderança que é a vivência, que é a experiência. Ninguém se torna um bom líder lendo e participando de treinamentos. A leitura é fundamental. Participar dos treinamentos
é algo também muito importante, porque vai te dar um norte. Agora, você realmente só vai se tornar um bom líder vivenciando a liderança. Você só se torna um bom líder sendo um bom líder. Acontece que com os treinamentos, com a leitura, com o conhecimento que você adquire, você vai saber o que fazer para se tornar um bom líder. Então, um exemplo. Você não estuda nada sobre liderança, você não participa de nenhum treinamento. Aí você se torna um líder e você tem que dar feedbacks para a sua equipe. Só que você nunca aprendeu como dar um feedback. Quais os passos para dar um feedback? O que pode acontecer no feedback? Como que você deve se preparar? E aí você vai tentando dar feedback e você não tem o resultado que você queria. Algumas vezes você tem, outras vezes não, e você não sabe o porquê. Que algumas vezes seu feedback funciona, outras vezes não funciona. Então isso vai atrapalhando. Você vai tendo a vivência, só que pode demorar muito até você encontrar o caminho certo para dar um feedback. Se, por outro lado, você tiver o conhecimento, fizer um treinamento sobre como dar feedbacks, a hora que você for vivenciar, você vai estar mais preparado. Então, aquilo que talvez demoraria, 6 meses, 1 ano, 2 anos para você conseguir saber como executar muito bem, você tendo um treinamento, talvez alguns meses você já se torne especialista naquilo. Então, essa é a importância também do treinamento para a vivência. Tem um outro aspecto ainda na liderança que muitas pessoas ainda não perceberam, mas para você avançar mais rapidamente na liderança, é muito importante você ter um mentor. E aí você pergunta, Emerson, o que é um mentor? O mentor é uma pessoa que tem experiência naquilo que você quer fazer, naquela área de conhecimento, já vivenciou bastante e ele pode te ajudar a acelerar o processo, acelerar o seu processo de desenvolvimento. Não quer dizer que você ainda não vai ter suas vivências, não quer dizer que você ainda não vai errar. O que acontece é que o mentor vai ajudar você a não errar tanto. Ele vai ajudar você a pegar alguns atalhos, vamos dizer assim. Tá? Mesmo assim, você ainda vai ter que ter sua vivência, seu desenvolvimento. Mas o mentor ajuda muito nisso. E o mentor, ele pode ser uma pessoa que você contrata para ser um mentor. Eu, por exemplo, tenho vários mentorados, tanto na área de liderança como no desenvolvimento da inteligência emocional e outras habilidades, soft skills. Pode ser uma pessoa que já trabalha com você. Pode ser uma pessoa que você admire e você começa a acompanhar essa pessoa, identificar os comportamentos que ela tem e agir da mesma maneira. Então, você como mentor, quanto mais próximo é esse mentor de você, mais fácil vai ser para você desenvolver a liderança. Se você entende tudo isso sobre a liderança, se você entendeu tudo isso que eu falei até agora sobre liderança, você já percebeu que pode demorar muito tempo para você se tornar um bom líder, mas quando você é promovido a um cargo de liderança, querem resultados rápidos. A boa notícia é que você não precisa desenvolver tudo, você não precisa ser o melhor líder do mundo no início da sua carreira. Ninguém está esperando isso de você. Tá? E você não precisa ser essa pessoa. Por que não, Emerson? Porque a liderança é algo que demora, como a gente já falou. Se a pessoa que está te contratando para assumir o cargo de liderança quisesse alguém pronto, ele ia buscar no mercado alguém sênior. Quer dizer, uma pessoa que já tenha lá seus 10, 15, 20 anos de experiência naquele cargo, que já vivenciou de tudo. Então ele espera que você cometa alguns erros, que você tenha algumas inseguranças, mas também quer que tenha resultados. O que você precisa fazer então para ser esse líder no início de carreira acima da média? Tá? E eu digo acima da média pelo seguinte, eu já estive em cargos de liderança como chefe de setor, como supervisor, como coordenador, como gerente, como diretor. Eu já dei treinamentos de liderança para empresas grandes, pequenas, públicas, privadas. Em todas as situações, algo se repete. A empresa promove profissionais
ou muitas vezes contrata profissionais do mercado para os cargos iniciantes de liderança, porque esse profissional teve um bom desempenho como, profissional operacional. Então, ele foi um ótimo vendedor, um excelente técnico, um ótimo analista. Aí a pessoa promove, ele é uma vaga de supervisor, de coordenador, de gerente, etc. Ou muitas vezes a empresa está buscando um gerente júnior e também busca no mercado um excelente analista, um excelente vendedor. Só que, na grande maioria das vezes, a empresa não dá treinamento para essas pessoas. Isso acontece em todos os mercados, mas tem alguns mercados que isso é assim. Acontece, não vou dizer 100% das vezes, mas, sei lá, 99% das vezes. Então, mercado de varejo, por exemplo, varejo, lojas de roupas, gerente de lojas de roupas, mercados, que outro mercado isso acontece muito? Mercado no comércio, isso acontece muito. Até mesmo em indústrias um pouco menos. Indústrias, como você vê, como numa indústria você trabalha muito por produção e às vezes uma hora parada é um prejuízo enorme, então na indústria já tem uma preocupação maior, é algo mais palpável. Mas eu vejo que em determinados setores, principalmente relacionados a serviços, não existe essa preocupação em capacitar os seus líderes de início de carreira. Serviço público, já fui servidor público, não existe isso, não existe. Em nenhuma, eu já ministrei treinamentos para, sei lá, mais de 100 organizações públicas, nenhuma tinha um programa de lideranças organizado para treinar as suas novas lideranças. Tem algumas empresas públicas que têm, tá? Tem algumas empresas públicas que eu sei que tem, mas organizações mesmo como prefeituras, autarquias como a que eu trabalhei, você não encontra. Por isso, a pessoa está lá, de repente é promovido a um cargo de chefia, a um cargo de gestão, e faça aí o que é o melhor que você pode fazer, e ela tenta dar o melhor, só que ela não sabe direito o que fazer. O que a pessoa, o que um novo líder, que eu chamo de novo líder, precisa fazer no início da sua carreira para ele estar entre os 5% melhores líderes do mercado? Esse número 5% pode ser até, sei lá, 1, 2%. Eu coloquei uns 5% que é baseado muito na minha experiência. Mas eu tenho certeza que se um novo líder, uma pessoa nova no início de carreira, fizer isso que eu vou falar agora, ele já vai se destacar muito. Então, uma pessoa no início de carreira, um novo líder, um profissional, ele precisa aprender a se comunicar bem. Ele precisa saber se comunicar com a sua equipe. E se comunicar, quando eu digo se comunicar, eu quero dizer tanto na questão básica de comunicação, quer dizer, uma questão básica é ele falar de uma maneira que as pessoas entendam. Será que eu estou realmente falando de um jeito que as pessoas entendam? Eu consigo articular as palavras de uma maneira que todos me entendam? Eu estou usando as palavras adequadas? Então, isso é se comunicar bem. Se comunicar bem também é perceber se as pessoas estão entendendo aquilo que ele está falando e se ele está se comunicando da maneira correta com cada pessoa da sua equipe. Como assim, Emerson? Com cada pessoa da minha equipe? Por exemplo, pode ter uma pessoa na sua equipe que ela precise de uma comunicação mais direta. Então, uma pessoa que você fala, olha, preciso que você vá lá nessa região e feche 10 novos contratos. Tudo bem, a pessoa vai e faz. Outra pessoa, ela pode precisar de mais detalhes. Olha, preciso que você vá nessa região, que você chegue lá às 8 da manhã, trabalhe até o meio-dia. Preciso que você feche pelo menos 4 contratos de manhã, 4 contratos à tarde. Esses contratos têm que ter um valor de no mínimo 10 mil reais. Enfim, a pessoa precisa de mais detalhes. Se você deixar muito aberto para ela, ela vai se perder. Enquanto o outro, que é mais direto, se você der muitos detalhes, ele não vai conseguir acompanhar. Então eu só dei 2 exemplos, existem outros perfis de comunicação, mas eu dei 2 exemplos que são fundamentais para que um líder aprenda a se comunicar bem com a sua equipe.
Outro exemplo, uma pessoa mais relacional. Então, uma pessoa mais relacional, ela precisa que o líder primeiro pergunte como é que ela tá, como é que foi o dia, como é que tá a situação, de repente como ela está se sentindo. Cria essa relação para depois passar exatamente aquilo que precisa ser feito. Então, esse é o primeiro ponto. Aprender a se comunicar. Um outro ponto muito importante que um líder precisa saber no início da sua carreira é delegar. Eu vejo muitos líderes iniciantes que fazem o seguinte: eles assumem o cargo de liderança, aí eles pedem para que alguém da sua equipe vá lá e faça um determinado trabalho. Só que aquela pessoa não faz o trabalho da maneira que o líder gostaria, porque a pessoa não teve treinamento, porque ela ainda não tem tanta habilidade, porque ela não consegue fazer tão rapidamente, né, tão rápido quanto o líder. Aí o líder faz o seguinte: não, pode deixar que eu venho aqui, deixa que eu faço. Vai lá e faz. O que acontece aqui? O que acontece? Bom, primeiro, isso aconteceu por quê? Porque o líder não soube delegar. Tá? Ele não soube dizer exatamente o que ele queria. Olha, faça esse trabalho aqui, faça essa tarefa. Isso provavelmente é o que ele falou. Ao invés de falar faça essa tarefa, ele deveria ter falado: olha, fulano, eu preciso dessa tarefa aqui que seja feita até tal dia. Ela vai servir para isso. Ela vai atingir a esse público. Tá? Se a gente conseguir entregar, vai acontecer isso. Se não entregar, vai acontecer isso aqui. Então, delegar não é simplesmente falar faça. É dizer o porquê, o que é para fazer, o porquê que é para fazer, muitas vezes como é para fazer, o que vai acontecer se aquilo não foi feito. Então, a delegação, vários líderes não sabem realmente como delegar da maneira correta. Eles também não percebem se as pessoas da sua equipe sabem fazer o trabalho. E além de saber fazer o trabalho, se sabem fazer o trabalho tão bem quanto ele e no tempo dele. E geralmente isso não acontece. Dificilmente alguém que desempenhava muito bem uma atividade, então um ótimo vendedor, ele se torna supervisor ou gerente de vendas. Ele se tornou supervisor ou gerente de vendas geralmente porque ele era um ótimo vendedor. A partir do momento que ele é um ótimo vendedor, que ele se tornou o líder, ele não tem mais que ser um ótimo vendedor. Ele tem que ser um ótimo gestor da sua equipe, um ótimo gestor de pessoas. Ele tem que sim ensinar as pessoas a vender, então passar o conhecimento, passar as técnicas, mas deixar que as pessoas façam e dar o feedback. Porque o que acontece se o líder não delega? Ele começa a ser tão mão na massa, tão hands-on, né, que a gente fala, ou mão na massa, fazer as coisas, fazer, que ele não tem tempo para gerir. E aí ele acaba se sobrecarregando, ele acaba ficando muito estressado, a equipe não tem o desempenho que deveria ter, e ele muitas vezes acaba sendo demitido. Nossa, mas eu trabalhei tanto, né? Ele pensa, mas eu trabalhei tanto, ok. Você trabalhou tanto, mas não da maneira correta. Você estava agora num cargo de liderança, um cargo de gestão. Sua função principal era gerir e não mais ser operacional. Outro aspecto muito importante que um novo líder precisa ter, ele precisa saber engajar e motivar a sua equipe. Engajar e motivar. Qual que é a diferença entre engajar e motivar? Bom, motivação é algo que a gente tem e isso está muito relacionado a alguma coisa que você quer fazer, ou seja, um motivo para a ação. E é algo muito variável, tá? Muito volúvel. Então, uma hora você tem a motivação, outra hora você já não tem. A motivação ela é controlada pela dopamina, que é um neurotransmissor que é produzido no nosso cérebro e que dá aquela sensação assim de nossa, que legal, cara, vou fazer isso. Então, quando você está motivado para fazer alguma coisa, você pensou em algo que você quer que aconteça no futuro, e aí, por pensar no futuro, você tem um motivo para a ação, essa motivação. Acontece que a motivação pode variar.
pode variar dependendo do horário do dia, dependendo se você dormiu ou não, dormiu bem ou não, dependendo se você está com fome ou não, dependendo de várias situações. Então a motivação pode variar. Por isso que você tem que dar, o líder, ele tem que aprender a dar doses diárias ou constantes de motivação para a sua equipe. Buscar o que motiva a equipe e o que motiva cada um. Engajamento é uma conexão psicológica com algo, e aqui nesse caso com o trabalho. Engajamento é aquilo que a gente chama, né, muita gente fala assim de a pessoa vestir a camisa. A pessoa que está engajada é aquela que veste a camisa. Uma pessoa engajada é aquela que faz o que precisa ser feito e até mais mesmo quando não está motivada. Então, por exemplo, hoje eu tenho que ir para a academia. Eu confesso que eu não estou muito motivado. Por que eu tenho que ir para a academia? Porque eu quero. Porque eu quero. Eu gosto de manter a saúde, gosto de fazer academia, então eu quero ir para a academia. Confesso que hoje eu não estou muito motivado para ir para a academia. Eu estou muito mais motivado para ficar, sei lá, deitado ou sentado, descansando, né, ou comendo alguma coisa gostosa. Eu estou mais com essa motivação. Só que a academia é algo também que eu estou engajado, tem um bem maior, tem algo maior que eu quero alcançar. Então, porque eu estou engajado, eu não espero a motivação chegar. Eu simplesmente vou. E depois que eu estou na academia, a motivação vem. Então, engajamento é mais forte, engajamento independe da motivação. Só que se você não tiver também constantemente a motivação ou alguma motivação, chega um momento também que o engajamento acaba caindo. Então o líder precisa saber engajar e motivar a sua equipe. E finalmente, um líder em início de carreira, ele precisa aprender a treinar e desenvolver a sua equipe. Porque assim como ele está treinando e se desenvolvendo para ser um líder melhor, para ser um gestor melhor, ele precisa treinar, capacitar a sua equipe para que todos estejam melhorando, tanto tecnicamente quanto no quesito de comportamento. Então as pessoas se desenvolverem, serem pessoas melhores, serem profissionais melhores. Ele precisa, tanto ele mesmo desenvolver a equipe com, de repente, temas que ele entende, que ele gosta. Então eu, por exemplo, há muito tempo eu estudo inteligência emocional e procuro desenvolver inteligência emocional. Então, em alguns trabalhos que eu fui líder, em algumas posições de liderança que eu ocupei, eu mesmo tinha habilidade para ajudar a minha equipe a desenvolver a sua inteligência emocional. Ou ajudar a minha equipe a ser mais produtivas com técnicas de gestão de tempo e produtividade. Agora, de repente, tem alguma competência, algum conhecimento novo, alguma técnica que eu não sei. Então eu vou precisar contratar fora alguém que venha e desenvolva a minha equipe. A grande questão é que o líder ele precisa ser o treinador ou coach e o treinador da sua equipe e ajudar a equipe a ter esse pensamento, essa mentalidade de desenvolvimento constante. É quase como se o líder, né, é como se o líder ele estivesse desenvolvendo as pessoas, tá, para quando ele for embora, quando ele não estiver mais ali por alguma razão, a equipe continue trabalhando e se vier um outro gestor, a equipe não sinta tanto. Eu lembro de uma situação também que eu fui líder, em que quando eu entrei nessa empresa, a equipe era totalmente dependente do líder. Ela não sabia fazer nada, a todo momento ela estava ligando para o líder para perguntar alguma coisa. A gente foi trabalhando a equipe, empoderando a equipe, treinando a equipe. Chegou um momento em que se eu estivesse lá ou se eu não estivesse lá, as coisas aconteciam do mesmo jeito. É óbvio que situações mais delicadas, situações mais estratégicas, eles vinham a mim, ou se eu, por exemplo, estava de férias, eles esperavam retornar para a gente decidir. Mas aquelas questões do dia a dia, eles sabiam fazer sem problema algum. Então, perceba que um líder em início de carreira, ele não precisa desenvolver tudo. Ele precisa saber essas 4 principais habilidades: se comunicar, delegar, engajar e treinar. Essa pessoa, né, esse líder em início de carreira que sabe fazer isso, é que eu chamo de o novo líder. Né? O novo líder, porque ele é um líder novo,
mas que tem as habilidades que qualquer líder início de carreira precisa conhecer e desenvolver. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, envie o seu comentário para a gente. Você pode enviar o comentário lá pelo meu Instagram, Emerson Camelli. Você pode deixar os comentários também no nosso canal do YouTube ou aqui no podcast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Emerson Camelli em todas as redes sociais. Foi um prazer estar com você aqui mais uma vez no Gestão e Talentos. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.